Que a graça de Deus Pai, o amor de Cristo Jesus, esteja em nossos corações, nas nossas mentes, no momento que a gente para um pouco para refletir a respeito da Tua Santa Palavra. Amém. Muitos de nós acompanhamos na semana passada e fomos motivados a não ficarmos parados. Fomos motivados a irmos com a maravilhosa mensagem e a história da transfiguração. A pastora Laura demonstrou como os discípulos Pedro, Tiago e João tiveram um momento único e divino no qual foi permitido para eles ter uma antecipação da glória eterna. Eles puderam ver antes de todos como seria a glória eterna. Mas Jesus ele diz claramente para os discípulos, para esses três: não contem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. O próprio Jesus vai dizer então para os discípulos, para toda a multidão, depois da sua ressurreição, 50 dias na ascensão, quando ele estava lá no monte, ele diz: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa promessa de Jesus que estaria conosco até o fim, fez com que essa ordem de batizar e de ensinar pudesse ser mantida ao longo da história da igreja. E nós pudéssemos ter o benefício de receber o santo batismo também em nossos tempos, em nossos dias. O batismo, ele não é algo ultrapassado, algo passado, que não tem importância, não tem relação para a nossa vida hoje e agora. O batismo é o verdadeiro sinal e a promessa de que se Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Em nossos corações é colocado a marca da cruz e também nos nossos rostos para dizer aquilo que nós cremos, mas também aquilo que nós confessamos. Nós então somos inseridos na família de Deus e além disso, por causa do nosso batismo, somos chamados a exercermos e a praticarmos, a colocarmos em ação o nosso chamado, as nossas vocações no dia a dia da nossa vida. Semana passada, motivados a irmos, a colocarmos esse chamado no mundo. E às vezes, quando abrimos então os textos bíblicos, lemos histórias bíblicas, a gente talvez vai lembrar de Noé, de Abraão, Moisés, Jonas, quem sabe, Davi, os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, e a gente pode ter a impressão que todos eles tinham clareza do que deveriam fazer, que a sua tarefa, o que Deus desejava para eles e quais eram as vocações que eles deveriam colocar em prática. Mas na verdade, quando a gente começa a olhar com um pouco mais de clareza, olha um pouco mais os detalhes, a gente percebe que era o Espírito Santo que estava guiando eles no caminhar ao longo da sua jornada. Às vezes eu me pergunto, várias vezes me questiono se aquilo que eu estou fazendo é aquilo que Deus deseja para mim. Eu creio que talvez possa ser dos questionamentos que vocês fazem também no dia a dia da vida de vocês. Aquilo que vocês estão fazendo é o que Deus deseja? Nós, sendo chamados para a família da fé, nós estamos exercendo aquilo que o texto do Evangelho diz de sermos luz do mundo, sal da terra. O que precisamos fazer? Quais são as nossas obrigações? Quais são as atividades que Deus espera que façamos? Tenho certeza que isso está no coração de vocês, porque está no meu também. Todo dia eu me levanto e me pergunto, qual que é a minha tarefa hoje? Quais são as minhas obrigações como filho batizado, pertencentes ao reino de Deus?
Tem 3 textos bíblicos que vão nos ajudar a refletir sobre isso. Eles vão colocar ali o texto bíblico. Já está aqui. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, diz assim: cada um deve continuar vivendo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição que se encontrava quando Deus o chamou. É interessante o contexto, porque uns versículos anteriores vai refletir sobre o casamento e da importância do marido ou da esposa, que são cristãos, levarem a palavra de Deus para dentro das suas famílias. E até o apóstolo Paulo vai refletir: você que é cristão, você não acha que através do teu testemunho, daquilo que tu faz com palavras e ações, você não pode fazer com que o teu marido, a tua esposa que não é cristã, venha a ser salva também? Os versículos posteriores a esse que está colocado ali, ele vai comentar, e o apóstolo Paulo dá exemplos de como um judeu, um escravo ou um livre, uma pessoa livre, estava olhando o contexto daquela época, como é que após eles receberem esse chamado, conhecerem Jesus o Salvador, qual que era a obrigação que eles deveriam fazer? E o apóstolo Paulo fala: vocês não precisam sair dos lugares que vocês estão, continuem vivendo ali, só que agora refletindo o amor de Deus, continuem mostrando que através daquilo que vocês fazem, Deus está presente na vida de vocês. Um segundo texto que nos ajuda a pensar qual é o nosso papel aqui neste mundo, também é do apóstolo Paulo, um pouquinho além, não no capítulo 7, mas no capítulo 15. O capítulo 15 é maravilhoso, é um capítulo que vale a pena a gente reler diversas vezes em nossa vida, porque ele fala da base da nossa esperança. Ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, tudo aquilo que nós cremos, a nossa esperança, tudo é em vão, porque não tem sentido nenhum. Mas já que Cristo ressuscitou, a nossa esperança ela tem validade e ela tem propósito. E no final de toda essa narrativa que fala da base da nossa fé, o apóstolo Paulo diz isso: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Proveito em que sentido? Será que é proveito em relação à nossa salvação? Será que a gente é salvo por causa das ações que a gente faz? Não é isso que ele está falando. Sempre traz proveito para o outro. Por causa do meu testemunho, aquilo que eu digo sempre traz proveito. O Espírito Santo sempre aproveita esse testemunho que nós fazemos. Esses 2 textos, eles falaram numa relação horizontal, não sei se vocês perceberam. No contexto onde a gente está, lá no capítulo 7, família, no trabalho, nas relações. No capítulo 15 fala do nosso testemunho também, ação horizontal. Agora, o texto de Efésios, ele vai unir as 2 coisas. É aquela justiça passiva e ativa que a gente falou, vertical e horizontal. Vamos só ler esse texto para que a gente reflita esse movimento que o apóstolo Paulo faz. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, de cima para baixo, vem de Deus para nós. É um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Ação vertical, justiça passiva. Deus vem até nós, no nosso coração. Agora, sentido horizontal. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Sim, as boas obras. Deus nos ilumina com o seu santo evangelho e nos move a irmos. Na nossa família, na sociedade, no trabalho, na igreja, todas as boas obras que Deus já havia preparado para nós. E é sempre bom lembrar, essas obras, elas não são para Deus, não é para cima, para frente. Não é ação vertical, é ação horizontal, é olhando para o outro. E essa maneira, bem simples, que os 3 textos bíblicos, o mesmo autor, o apóstolo Paulo, faz a gente pensar quais são as nossas funções. E no contexto da reforma, isso é interessante, porque com o modelo medieval que se tinha para compreender a sociedade,
ele fez um contraponto para entendermos as nossas vocações. Talvez vocês vão se lembrar, no contexto de história, naquele período da Idade Média, talvez antes de 1500, se tinha 3 estamentos bem definidos. O clero, pense na pirâmide, né? O clero e aqueles que exerciam essa função, padres, eram monges, freiras e todos aqueles que estavam envolvidos no clero, aqueles que se afastavam da vida do dia a dia para exercícios religiosos. Tinha a nobreza, aqueles que protegiam o reino, aqueles que lideravam, então os nobres, e também os plebeus, talvez seria a grande massa, aqueles que realmente trabalhavam, que era a base dessa pirâmide. Lutero contrapôs essa visão de mundo, que era natural naquele contexto, trazendo para dentro da criação de Deus. Uniu algo que naquele contexto era muito forte. Havia uma separação muito grande do que era sagrado e o que era profano. Talvez hoje ainda a gente tenha esse conceito. Sagrado e profano. Vou dar um exemplo. Naquele contexto, talvez, me corrijam se eu estiver errado, talvez nos dias de hoje também, aqueles que exercem atividades religiosas são vistos ou são considerados atividades mais sagradas do que alguém que é sapateiro, alguém que é padeiro, alguém que é agricultor. No conceito da Idade Média, isso era muito forte. Deus chama, e daí, algumas pessoas para trabalhar em certo contexto, e esse contexto era o religioso. Pensava que o clero, então, tinha uma vocação. E vocação, usando essa palavra, naquele contexto era isso. Era separar-se para trabalho religioso, para exercícios espirituais. Isso era muito mais valioso do que ser um padeiro, ou de trabalhar na terra, ou fazer qualquer atividade do nosso dia a dia. Mas Lutero não pensava assim. E ele trouxe e aplicou o conceito da vocação para todos os cristãos. Porque todos nós fomos batizados e chamados para sermos filhos de Deus e trabalharmos para o reino de Deus, não somente algumas pessoas. Deus colocou seus filhos em lugares específicos. Pensem nos lugares que vocês convivem, para serem agentes da presença de Deus neste mundo e para trabalharem para Deus como máscaras dele aonde vocês vivem. Portanto, vocação, olhando para os textos bíblicos que a gente olhou antes e a reflexão que Martim Lutero trouxe em 1500 na Reforma, significa muito mais do que simplesmente o exercício de uma profissão e de uma profissão apenas religiosa. Vocação é um ensino sobre a vida cristã, ou em outras palavras, a arte de viver pela fé. É a maneira como Deus trabalha através dos seres humanos para governar a sua criação e conceder os seus dons. Deus nos dá o pão diário através do trabalho de agricultores, fazendeiros e pessoas que trabalham com a terra. Ele cuida, cria, instrui pequenas crianças através do cuidado dos pais e das mães. Ele trata dos que estão enfermos por meio de pessoas preparadas para cuidar de vidas, médicos, enfermeiros e toda uma equipe médica, fisioterapeuta, enfim, que cuidam de pessoas que estão passando por necessidade. Ele nos protege por meio de autoridades legais. Ele proclama a sua palavra e administra a Santa Ceia, o batismo, a palavra, por meio de pastores. A vocação é a maneira como Deus está presente na nossa vida em todos os momentos, em todas as situações. Nas tarefas mais simples e nas mais ordinárias e comuns da nossa vida. Em outras palavras, vocação é o chamado como filhos batizados no lugar onde Deus nos colocou. E perceber que em tudo que formos fazer tem um valor, sim, e tem dignidade aos olhos de Deus. Essa é a razão para a vocação não pertencer ao mundo eterno, mas sim ao nosso mundo. Ela se dirige ao próximo, não a Deus. Ela é provisória, ela não é eterna. Na vocação, nós não buscamos a Deus,
nós não ficamos olhando para cima. Nós não ficamos olhando para frente, para o lado, ao nosso redor, para as pessoas. E exercemos com intencionalidade, conscientes, ação de servir, de ajudar, de auxiliar e de cuidar. Pois quando alguém realiza alguma dessas funções, como diz o texto, já está fazendo as boas obras que Deus já havia preparado para nós. O que a gente viu até agora? A vocação é a máscara de Deus exercida em função do meu próximo. É onde eu estou, nas coisas que eu faço, em função do próximo. Mas a gente precisa dar um passo além agora. A gente precisa pensar num aspecto um pouco mais amplo. Se todos são o meu próximo, ninguém é meu próximo. Porque o amor se torna muito universal, muito diluído e muito idealista. A gente tem que ter pessoas específicas, lugares específicos, situações específicas que eu posso exercer a minha vocação. Lá onde Deus nos chamou. E a família veio antes da igreja. Ao criar o homem e a mulher, Deus constituiu uma família para que os dois se tornassem uma só carne. E deu a função deles para serem marido e esposa. E muitas vezes a gente desvaloriza esse primeiro chamado que a gente tem da nossa família. Você quer servir a Deus? Ame a sua esposa. Ame o seu marido. Cuide dos seus filhos. Não terceirize a criação deles. Esteja presente. Tome a responsabilidade de ser alguém que vai levar o amor de Deus na vida dos seus filhos. Tenha tempo para eles. Ore em família. Valorizem momentos. Já pensaram que você é o único que pode ocupar essa função na família de vocês? Você é o único que pode ser o pai dos seus filhos. Você é o único que pode ser a mãe dos seus filhos. Você é o único que pode ser o marido da sua esposa. Ninguém pode tomar essa posição. Ninguém deveria tomar essa posição do outro. Às vezes, a gente olha com tanta naturalidade esse primeiro chamado que a gente tem, que a gente não valoriza aqueles que são os nossos mais próximos. E a gente não enxerga como uma boa obra aquilo que a gente faz com aqueles que estão ao nosso lado. Com as coisas mais significantes, com as coisas mais pequenas do nosso dia a dia. Vou trazer um exemplo, um pouco depois que Lutero fixou as 95 teses, e ele fez uma pregação sobre o casamento e como o marido, agora falando com os homens, está servindo a Deus quando trabalha e ajuda em casa. Quando trabalha e ajuda em casa. E ele diz, os anjos e os santos no céu cantam glória e louvor a Deus, quando vê um homem limpando e trocando uma fralda. Já pensou que você está fazendo boa obra quando você está limpando a bunda do seu bebê? Acho que a gente não pensa nessas coisas. A gente não reflete de que as pequenas coisas, diante dos olhos de Deus, são válidas, são dignas. E na maioria das vezes, as pessoas que mais precisam do nosso cuidado são aqueles nossos mais próximos. É o seu filho, é a sua filha, é a sua esposa, é seu marido, é seu patrão, é seu amigo, é o cliente, é aquele que Deus coloca no dia a dia da vida de vocês. E como família, venham para a casa de Deus. Venham alegres. Assim como a gente cantou, e o ideal seria que todos os dias e todos os cultos a gente possa de manhã com a alegria despertar e continuando trabalhando para a obra do Senhor. Recebam do pastor a cada culto o perdão dos seus pecados. Relembrem que são batizados e que a cada encontro com a palavra de Deus, nosso espírito é revigorado para continuarmos servindo a Deus, não por méritos nossos, mas por causa da graça de Deus. A cada encontro levamos daqui algo que não pode estragar, algo que não enferruja, algo que, mesmo se a gente sair aqui na rua hoje, e alguém for nos roubar, tirar o nosso celular, tirar o nosso dinheiro, tirar a nossa carteira, ou algo que nós pertençamos ou tenha de valor, ele não vai tirar aquilo que nós temos hoje, e que nós recebemos aqui. A esperança eterna.
Nossa fé é fortalecida quando alegres participamos da ceia do Senhor. Momento que já estamos festejando não somente com os irmãos na fé, mas com anjos, arcanjos e toda a companhia celeste. O reino de Deus. A casa de Deus é o lugar que temos oportunidade de servir com nossos dons, nosso tempo, nossos bens. Já pensaram que nada do que nós temos é nosso? Porque nós nada levamos depois da nossa morte. Até a nossa vida, até a vida dos nossos filhos, nós não controlamos. Não é nossa. Nós simplesmente somos mordomos. Nós simplesmente administramos. E Deus dá essa oportunidade de a gente escolher o que a gente quer fazer com aquilo que Deus nos dá. Tempo, dons e bens. Pensem que Deus dá essa riqueza, esse tesouro todos os dias para nós. Para que a gente possa investir naquilo que é mais precioso aos olhos de Deus. Para que outras pessoas conheçam a verdade eterna. Para que outras pessoas sejam salvas. Para que outras pessoas conheçam o Salvador Jesus. Nesse sentido, olhem essa congregação como uma oportunidade de servir, de exercer ou de treinar as suas vocações. Não tenha receio de se envolver. Não tenha receio de perguntar para os líderes, para os pastores, o que a igreja está precisando, como ela pode chegar mais, ou atingir mais pessoas, ou chegar no coração de mais pessoas. Sempre há espaço e sempre há oportunidades. Mas se eu puder sugerir algo para vocês pensarem com muito carinho, nós estamos fazendo esse acróstico do Projeto A Mais, porque ele vai começar daqui a algumas semanas. Pensem com carinho de se envolver, pelo menos de conhecer o que significa. Tenho certeza de que a partir dos encontros que temos e teremos de oração, de testemunho, de reflexão da palavra de Deus e de momentos de convívio, vamos compreender melhor nosso papel, também como cristãos, dentro do trabalho da congregação que é desenvolvido. Nossas vocações individuais podem ser unidas em congregação. Se somente um violão tocasse hoje, a gente cantaria, não teria problema, a gente louvaria a Deus da mesma maneira. Mas hoje nós temos 11 pessoas, de uma forma assim que enche os nossos olhos de alegria, que se prepararam não uma vez, duas, três ao longo da semana para louvar ao nosso Deus aqui junto com vocês. Mas tem tantas outras ações que a gente pode fazer em conjunto e mostrar para esse bairro, para essa cidade, para esse bairro, para essa congregação, o porquê que nós estamos aqui. Por que nós abrimos as nossas portas no domingo de manhã. E o bonito das vocações é reconhecer que todos nós já fomos chamados. Isso é importante. Todos nós já fomos chamados da escuridão para a maravilhosa luz. Todos nós vivíamos no pecado, na condenação. Mas Deus nos deu a oportunidade de abrir os nossos olhos para conhecer Jesus. Desde o nosso batismo, a igreja cumpriu com a sua ordem de batizar. Mas ela precisa continuar cumprindo com a ordem de Jesus de continuar ensinando todos os dias, até o fim dos tempos. E a partir de então, reconhecer nessa caminhada rumo à casa celestial que nós temos um papel e um lugar aonde Deus nos coloca, nesse mundo, como resposta à graça de Deus. Se por acaso você está indeciso em qual é o seu chamado e como pode ser importante no testemunho da graça de Deus, não se esqueça que teu primeiro chamado é em casa, é com a sua família, cuidando e preservando com aqueles que são os seus mais próximos. E ao longo do dia, e ao longo dos dias, e ao longo das semanas, e ao longo dos anos, tenham na casa de Deus o lugar onde vocês vão encontrar conforto, vão encontrar a palavra para fortalecer a nossa fé. E a gente vai perceber que ela vai atingir situações e lugares que começam aqui na igreja, que começam aqui no culto, mas atingem os confins da terra. Assim seremos o sal dessa terra, a luz do mundo, sabendo que a obra de Deus, a obra que Deus tem preparado para cada um de nós, dando e oferecendo princípios e propósitos bem definidos, dando dignidade às coisas que fazemos, pois pelo batismo pertencemos ao nosso Senhor e nele confiamos. Amém.
Colocamos em pé. Que essa mensagem possa atingir o coração de vocês, sempre reconhecendo aquilo que o apóstolo João vai dizer na sua carta, que é base para todas essas reflexões que nós estamos fazendo. Nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. E no nosso caminhar, semana que vem, a gente vai fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração para entender, nesse processo, como a oração ela faz parte de tudo isso. Se você que está assistindo também pela internet e quiser compartilhar para que outros possam conhecer o nosso Salvador Jesus Cristo, compartilhe. E a cada um de nós também possamos compartilhar no dia a dia da nossa vida. Amém.